Boa noite a todos. Vou falar hoje sobre as coisas mais importantes da vida. E o meu texto está em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Mateus 6, 19. E diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, inicialmente, vamos comentar um pouco aí esses versículos, né, que Jesus está ensinando, primeiro, a nós juntarmos tesouros na terra. E o motivo que ele dá é porque na terra a traça, a ferrugem e os ladrões, né? Os ladrões minam e roubam. A traça e a ferrugem tudo consomem. Então vamos analisar os detalhes aí. A traça é um micro-organismo, um micróbio, um inseto, minúsculo, e que ela realmente rói, e principalmente livros e outros tecidos. Ele está falando aqui de tesouros, né? Poderíamos até pensar assim, moedas de ouro, moedas de prata, e entender melhor quando diz. A ferrugem já é acredito que uma reação química sobre metais molhados, úmidos, e conhecer muito bem. A ferrugem não é um organismo vivo, né? Enquanto que os ladrões já são bem mais conhecidos nossos, que eles minam e roubam, que diz aí, os ladrões minam e roubam. Então, esse é o resultado do conselho de Jesus para não ajuntar tesouros na terra. Aí em seguida ele dá a orientação positiva: mas ajuntai tesouros no céu. Ele vai dizer, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam. Então ajuntai tesouros no céu. E aí, eu mesmo, pessoalmente, durante muito tempo eu me perguntei, como ajuntar tesouros no céu? Hoje, modernamente, nós ajuntaremos tesouros no banco, né? Poderia ser investimento na poupança. Dizem que a poupança é o pior dos investimentos, né? Não rende quase nada, mas há outros investimentos. As pessoas especializadas em finanças, elas sabem muito bem onde investir o seu tesouro, no caso aqui o dinheiro. Mas há pessoas que investem o seu dinheiro comprando gado, né, animais, terras e outras, né, imóveis. Elas investem o seu dinheiro nisso, o seu tesouro. Guardar no banco, pode guardar numa caixa forte, num cofre. É aí que realmente, normalmente o ser humano, ele guarda o seu tesouro, né? Para quando ele tiver necessidade, ele pegar de volta, descontar e tal. Mas quando Jesus diz assim, só que todas essas maneiras aí estão sujeitas a sofrer a ação desses agentes, como a traça, a ferrugem e os ladrões. Acredito eu até que, se nós formos espiritualizar, esses agentes aí podem significar, espiritualmente, pode significar demônios, né? Não dá para provar isso, mas há um entendimento nessa direção, que os demônios podem usar os ladrões. Isso a gente não tem a menor dúvida. Os demônios usam naturalmente ladrões, né? Agora a traça pode usar a ferrugem e tal. Então pode ser sinônimo de ladrões, né? De demônios, espíritos malignos e tal. Agora, mas ele disse: ajuntai tesouro no céu. Como ajuntar tesouros no céu?
Eu já falei isso numa outra oportunidade, mas hoje eu vou repetir, porque algumas coisas têm que ser repetidas para que nós não esqueçamos, né? E é bom nós atentar bem para essa lição da Escritura. Como ajuntar tesouros no céu, aonde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, ou seja, um local seguro, né, de ajuntar tesouro. E aí eu acredito que ajuntando tesouro no céu, na hora que nós necessitarmos e nós pedirmos, né, assinarmos o cheque, nós iremos sacar desse tesouro que nós iremos depositar no céu, o de que necessitamos. Então eu vou ler ainda em Mateus capítulo 19, verso 21, onde ele diz o seguinte: Jesus está falando com aquele jovem. Na verdade, esse jovem é conhecido como jovem rico, ou então um mancebo de qualidade. Mas eu já chamaria esse jovem hoje de um jovem muito rico, porque a expressão que Lucas usa é que ele era muito rico. E Mateus vai dizer que ele tinha muitas propriedades. Mas é um jovem muito rico. Então Jesus disse para ele o seguinte, Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, isso aí é tremendo, isso aí é uma revelação tremenda, né? Se nós formos crer realmente nisso, ele está dando a dica aí, como é que é ajuntar tesouros no céu. O banco dos céus, o banco do céu são os pobres, a caixa forte do céu são os pobres. O investimento no céu são os pobres. Eu diria até que os pobres são a riqueza de Deus. Então, ele disse: terás um tesouro no céu. Creio eu que quem tem um tesouro no céu, na hora que necessitar, solicita ao gerente, ao banqueiro, né, que é o dono do céu, para sacar o dinheiro que tem depositado no céu. No caso aqui são os pobres, né? Os pobres são Então quem quiser realmente, não, foi a ordem de Jesus, né? Juntar tesouros no céu. Os pobres estão por todo lado. Mas como diz a Bíblia em outro texto, né? Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Mas os pobres estão por todo lugar. E aí eu quero citar outro texto, que é Lucas 19, né? A história do jovem muito rico, que na verdade o texto realmente de Lucas 18, 23 é que diz que esse jovem era muito rico. Está no capítulo 18 de Lucas, e no capítulo 19 nós vamos encontrar já Zaqueu colocando em prática esse ensinamento, né? Em Lucas 19, verso 8, vai dizer o seguinte: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Então aí não entra em detalhes, né? Não há registro de que Jesus tinha falado algo, só o registro da reação de Zaqueu ao ter hospedado Jesus na sua casa, e aparentemente foi espontaneamente ele tomou essa decisão. De repente ele soube que Jesus havia mandado o jovem muito rico dar tudo que tinha aos pobres. Então ele se antecipou e pensou assim: antes que Jesus mande eu dar tudo que eu tenho, ou seja, vender tudo que eu tenho aos pobres, eu vou me antecipar e vou prometer dar a metade. Então ele disse: eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres, né? Esse que eu dou aos pobres, metade dos meus bens. Ele esqueceu o detalhe que Jesus disse assim: vai, vende tudo quanto tens e reparte para os pobres, né? Então ainda tem que vender, né? Vender e provavelmente vender no atacado e distribuir no varejo para os pobres. Para não dar trabalho para os pobres, né? Porque se der algum bem para o pobre vender, talvez ele nem vai saber. E aí Zaqueu fez isso aí. Ele disse assim: e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E aí é importante ver
a reação de Jesus. Jesus disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então essa ação de Zaqueu, de dar metade dos seus bens aos pobres, arrancou de Jesus esta confissão de que ele foi salvo, né? Porque essa ação em direção aos pobres, esse altruísmo, né, demonstrado ali, ela revela que algumas transformações foi feita no coração de Zaqueu, que era um fariseu, aliás, era um publicano, príncipe dos publicanos, ou maioral dos publicanos. É interessante que a expressão maioral dos publicanos contrasta com a estatura dele, que era de pequena estatura física, né? Mas era o maioral dos publicanos. Os publicanos tinham fama de serem desonestos e tais, talvez até avarentos, mas agora houve essa transformação. Então, mas os pobres, entendeu Zaqueu também, que era o banco dos céus. Agora, retornando aqui para Mateus capítulo 6, né, nós vamos ver algumas outras coisas aqui. Então, 6:24. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, esse Mamon aí, né, dizem os comentaristas, ele personifica as riquezas, né, ou o dinheiro, né, as riquezas ou o dinheiro. E aí, dessa afirmação de Jesus, eu deduzo aqui o seguinte: que quem ama o dinheiro odeia e despreza a Deus. Essa é a ilação, né, do que ele disse, né? Quem ama o dinheiro odeia e despreza a Deus. Porque ele nos coloca no seguinte dilema: ou você tem dinheiro de um lado, a riqueza, e tem Deus do outro. Você tem que escolher a quem você vai amar, a quem você vai servir, né? E seja a escolha que você vai fazer, você vai odiar e desprezar o outro. Então, se você amar ao dinheiro e servir ao dinheiro, ou se dedicar ao dinheiro, você está demonstrando que você despreza Deus, odeia a Deus e você não serve a Deus. Eu vou examinar outro texto que é oportuno, né, nesse caso aqui, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, onde Paulo vai falar desse negócio do amor ao dinheiro, né? Amor ao dinheiro, e ele diz assim, primeira carta de Paulo a Timóteo 6, 7, e diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que não podemos levar nada dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Quando ele diz sustento aqui, ele está se referindo a comida e bebida, né? Sustento é comida e bebida e com que nos vestirmos. Estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na ruína e na perdição, ou na perdição e na ruína. Aí ele diz: porque o amor ao dinheiro é raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se nós formos pensar bem, é nessa expressão que Paulo usa aí, né? Porque está tendo algo a ver com o que Jesus falou lá em Mateus 6, que ele disse lá, né, que você não pode amar a Deus e o dinheiro, porque ou você ama a Deus, você ama o dinheiro. No caso aqui, ele disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que naturalmente é de se esperar de alguém que odeia a Deus, despreza a Deus e não serve a Deus, é que tudo de mal pode acontecer a essa pessoa. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todos os males, toda espécie de males, né? É uma afirmação absoluta. Podemos até pensar, Paulo exagerou, né? Porque de repente o amor ao dinheiro
é a raiz de alguns males, ou da maioria dos males, mas de todos os males. Mas, se nós formos observar bem, é a palavra de Deus, né? É a revelação, a inspiração divina. E Paulo escreveu isso aqui. E quando nós vamos até olhar para o mundo em que nós estamos vivendo hoje, diante de tudo que está acontecendo, as informações que têm vindo, alguns afirmam exatamente isso, né? De que por trás de tudo que está acontecendo no mundo, envolvendo inclusive a pandemia, o interesse, o amor ao dinheiro, né? A compra de pessoas, o desejo do lucro está por trás de quase tudo. Ou no caso aqui é bebida de tudo, né? O amor ao dinheiro. Então, como Jesus estava ensinando lá, nós devemos sondar o nosso coração para saber se realmente onde está o nosso coração, né? Se está realmente nas riquezas ou não, ou se está em Deus. E nesse caso aqui de Mateus capítulo 6, ele vai dizer que, vou ler o verso 25, Mateus 6, 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Então ele vai, a exemplo do que Paulo falou também lá, naturalmente Paulo escreveu depois de que Jesus falou isso. Paulo estava se inspirando naturalmente no ensino de Jesus. Mas Jesus está dizendo aqui diretamente que nós não devemos nos andar preocupados. A expressão que ele usa aqui nessa tradução não andeis cuidadosos. Esse cuidadosos é preocupados, ocupados, ansiosos pelo que haver de comer, de beber e de vestir. São essas três coisas. É por isso que eu coloquei o tema dessa mensagem, as coisas mais importantes da vida. E aí, naturalmente, aqui eu estou me referindo a coisas materiais, né, de respeito a esse mundo e a nossa vida biológica aqui neste mundo. E aí, ele fala dessas três coisas, né? Comida, bebida e roupa. E ele vai dizer o motivo por que nós não devemos nos preocupar, nos ocupar, ficar ansiosos por essas coisas. É porque Deus sabe que nós precisamos de todas elas. Então eu vou ler aqui, por exemplo, mesmo capítulo 6 de Mateus, verso 7 diz assim: E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Olha, vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. E o verso 32 repete, verso 32, porque todas estas coisas os gentios procuram, pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Deus sabe então, e olha o que ele está falando aqui, vosso Pai Celestial, ele tá se dirigindo aos cristãos. Jesus está falando aos seus discípulos, aqueles que são realmente filhos de Deus, que realmente são convertidos, porque o ser humano é criatura de Deus, mas filho de Deus somente aqueles que realmente creram em Jesus e seguiram o Messias. Aí esse ele está dizendo que vosso Pai Celestial sabe o que vocês necessitam, né? Ele sabe das nossas necessidades. E aí uma outra coisa que eu vejo aqui no texto é que Deus dá para cada dia de cada vez. Nossa tendência é assim, vamos estocar, né? Essa é a nossa tendência natural. Mas eu vou ler aqui o verso 11, que diz assim, isso já na oração do Pai Nosso, que Jesus está ensinando, do verso 11 ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Observe, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aí no verso 34 ele repete: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Parece até refletir um pouco da experiência do povo de Israel no deserto. Durante 40 anos, o maná era colhido diariamente. Deus supria um dia de cada vez. É isso que ele está dizendo aí, né? Um dia de cada vez. E aí, ele vai citar aqui
o exemplo da criação. A criação nos ensina. Então, verso 26. Olhai para as árvores do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? Então, eu vejo que realmente a criação ensina. Olhai para as árvores do céu. Por isso que a visão de Deus é que o homem deve ter uma vida campestre, né? Em contato com a natureza, porque a natureza ensina. A natureza é o livro de Deus, né? Depois Paulo vai dizer em Romanos que o homem é inexcusável, porque a própria criação testifica da existência de Deus. Então ele diz assim, olhai para as árvores do céu, porque elas não trabalham nem cegam, né? Não semeiam nem cegam, nem ajuntem celeiros, mas Deus as alimenta. Olhando então para a criação, as árvores do céu no caso aqui, a nossa fé então é fortalecida, de que da mesma maneira como Deus alimenta as aves do céu, ele também alimenta os seus filhos. E no verso 28, quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, como qualquer deles, né? Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Então a expressão pouca fé, né? Ou de pequena fé, ele usa aqui, ele está dizendo então que o fato de nós andarmos ansiosos ou preocupados, perturbados pelo que havemos de comer, de beber, de vestir, é a pequenez da nossa fé. Mas ele manda novamente a natureza, olhar para os lírios do campo, né, como a beleza deles, e que Deus os veste com essa beleza, mas nem mesmo Salomão se vestiu com tanta elegância quanto esses lírios. Então nesses tempos aí, eu quero deixar bem destacado aqui que as coisas mais importantes da vida, no caso a vida física, biológica, para vivermos ou sobrevivermos neste mundo, é comida, bebida e roupa. É o que ele está dizendo aí. A criação ensina isso, né? Agora, ele vai dizer aqui, no verso 33, aquela expressãozinha: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí é bom atentar, porque facilmente esse versículo ele tem sido distorcido, né? Algumas pessoas, ou por não entenderem, ou não lerem direito, não atentam para os detalhes, elas têm usado esse versículo para dizer coisas que o versículo não diz. Então, quando ele diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse todas as coisas vos serão acrescentadas, disse todas estas coisas. E estas coisas, que é o tema do texto, é comida, bebida e roupa. Porque o ser humano não morre se ele tiver comida, bebida e roupa. E aqui eu digo que, mais uma vez, que a roupa é para que a pessoa não morra de frio durante a noite. Não tem mais nada a ver, a não ser isso aí, né? A roupa é para que a pessoa à noite não morra de frio. Então, a preocupação de Deus nesse caso aqui é com a preservação da vida. Em qualquer lugar, em qualquer circunstância, se o ser humano tiver comida, bebida e roupa, ele não morre. Então ele está dizendo que as coisas mais importantes da vida são essas três. E que Deus garante suprir estas coisas para os seus filhos. Desde que a pessoa, ele está dizendo que a condição é essa. Toda promessa de Deus tem uma condição para ser cumprida, a fim de nós possamos tomar posse dela. E a condição aqui é essa: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E é muito fácil nós não atentarmos para o detalhe, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus é uma coisa, né? Vamos buscar, tem os outros evangélicos que falam só isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça tem um significado que eu vou passar para os irmãos agora. O significado é o seguinte: a justiça do reino de Deus. Em Mateus 5:20, Jesus vai falar o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus,
de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, os fariseus, os escribas, eles tinham a sua própria justiça, né? Como eles se tornavam justos e praticavam a sua justiça. Aí eu vou adiantar para vocês aqui qual era a justiça dos fariseus. A justiça dos fariseus, vai começar no capítulo 6, era dar esmolas, oração e jejum. Aqui era a justiça dos fariseus. Por isso Jesus disse, a justiça de vocês deve ser superior a essa dos fariseus, porque senão vocês não vão entrar no reino dos céus. E aí o capítulo 6 de Mateus começa, é porque é difícil você encontrar uma tradução que diga isso, mas o versículo 1 do capítulo 6 começa dizendo assim, olha lá, aqui está, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, guardai de fazer a vossa justiça, de kaiosune, ou de kaiosine, essa é a palavra que está lá, guardai de fazer a vossa justiça diante dos homens. E aí está se referindo à justiça dos fariseus. Aí ele vai falar, né, quando deres esmola, quando orardes e quando jejuardes. Qual era o problema? O problema dos fariseus é que os fariseus, eles davam esmolas publicamente, né? Eles alardeavam publicamente, faziam propaganda, eles faziam marketing. Hoje está muito na moda, né, fazer marketing. E aí Jesus diz lá, né, que eles já tinham recebido a sua recompensa, mas que nós, quando dermos esmola, ele disse, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Aí ele diz lá, mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então, da mesma maneira, a oração, né? Quando deres esmola, quando orardes, entra no vosso quarto, fecha a porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E a mesma coisa com o jejum secreto, né? Porque os fariseus, eles oravam às esquinas das ruas, em pé nas sinagogas, e eles faziam assim, propaganda, alardeavam a sua piedade. Essa era a justiça deles, né? Eles jejuavam publicamente, né? E desgreavam os cabelos, para que todos percebessem que eles estavam fazendo isso. Essa era a justiça dos fariseus. Ou seja, a nossa justiça é a mesma dos fariseus, só que a justiça está no fato de fazer isso secretamente. Ou seja, que Deus está prometendo suprir as necessidades dos seus filhos, comida, bebida e roupa. Ele está dizendo isso aí. Mas as condições que ele dá, buscar em primeiro lugar, a prioridade é o reino de Deus. A prioridade da vida é o reino de Deus. Eu lembro que há muitos anos, logo que eu me tornei crente, já há mais de 40 anos, os comunistas eram muito citados. E eles eram citados assim, pelo seu zelo, né? Dizem, olha, o comunista, ele dá tudo que tem, ele dá sua vida pela causa, tudo que um comunista tem é voltado para a causa. Então, os comunistas eram usados para emular os cristãos a serem tão zelosos quanto eles. É aquilo que Jesus está dizendo aqui. Buscar em primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar na nossa vida? Eu digo até a nossa vida, né? Será que o reino de Deus é a prioridade da nossa vida ou são outros valores? E aí ele diz, além de o reino de Deus deve ser a prioridade, tudo que nós fizermos deve estar voltado para o reino de Deus, a implantação do reino de Deus na terra. E a justiça do reino de Deus é essa aí, né? Dar esmolas, orar secreto, né? Oração secreta, pessoal, individual, e jejuar, tudo isso secretamente, coisa que os fariseus faziam publicamente. E aí, se nós fizermos isso e preenchermos as condições, aí sim é que ele vai dizer que Deus vai suprir, né? Todas estas coisas vos serão acrescentadas, ou seja, as três coisas mais necessárias para a vida humana, biológica, física. Não vai morrer quem tiver comida, bebida e roupa. No normal, isso aí. Então, na situação que o mundo está caminhando, nós estamos já caminhando para... Nós não sabemos que tipo de desfecho
nós estamos caminhando, porque saber, sabemos, porque a pessoa diz, eu não sei o que vai acontecer. É claro que nós sabemos o que vai acontecer, que está na Bíblia, né? Apocalipse principalmente, só que são coisas difíceis, coisas amedrontadoras, muita gente prefere achar que não sabe, mas é claro que nós sabemos, Deus deixou, avisou na Escritura. Então devemos reconhecer que nós estamos numa situação de crise, uma situação de anormalidade, né? Que vai ser um tempo de crise, e que nesse tempo, se nós tivermos comida, bebida e roupa, nós não vamos morrer, a não ser que é doença, né? Mas Deus é poderoso para nos guardar de adoecer também. Então não reclame se está faltando alguma outra coisa que não seja isso aí, né? Comida, bebida e roupa, Deus prometeu para aqueles que buscam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é para qualquer um, não é para crente desleixado e sem compromisso. E depois vai dizer que Deus prometeu e não cumpriu, mas Deus cumpre as suas promessas para os seus filhos, né? Então está aí, que Deus abençoe você, e vamos nos focar nessas três coisas, as coisas mais importantes da vida, para vivermos e sobrevivermos aqui na terra: comida, bebida e roupa. Isso Deus promete para aqueles que cumprem as condições. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, amém.